Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Ana, acadêmica de enfermagem da Unisociesc e vou apresentar esse podcast, que é uma proposta do projeto de extensão Mais Comunidade, né? Bom, nós escolhemos esse tema, prevenção do suicídio na adolescência, porque é uma temática muito pouco falada na área da saúde. Porém, é uma situação que é bem frequente de acontecer, né? Infelizmente. O suicídio na adolescência é um tema que traz muita polêmica, mesmo nos dias atuais. Mas como profissionais de saúde, nós precisamos pedir mais atenção a esse assunto. O conceito do suicídio, então, é um ato intencional, ele é deliberado e consciente de pôr fim à própria vida. É complexo e envolve questões culturais, biológicas, psicológicas, ambientais e também sociais. Segundo dados da OMS, a cada morte por suicídio, cerca de 6 pessoas são impactadas e afetadas negativamente pelo ato fatal, né? Por isso, a morte por suicídio, ela carrega muitos problemas para quem fica. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o psicólogo Ademar Alves da Maia, ele é psicólogo clínico. Seja muito bem-vindo, Ademar. Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes. É uma honra, participar desse podcast e espero compartilhar, de uma forma clara e objetiva alguns tópicos referentes à questão do suicídio na adolescência. Legal. Então, Ademar, o que é o suicídio na sua visão profissional? E como que o indivíduo com motivações suicidas, ele costuma enxergar o significado da morte autoprovocada? De uma forma simples, Ana, o suicídio, é uma tentativa, como a própria definição diz, de pôr fim à própria vida. Então, muitas vezes o sujeito está numa fase um pouco mais negativa da sua vida, com alguns problemas, ou também alguns transtornos psicológicos, ou alguns problemas na área social, área familiar, e isso, muitas vezes a pessoa se encontra vamos dizer assim, num beco sem saída, e acaba então achando que o suicídio seria a resolução dos seus problemas, Então, ali como diz no segundo tópico, como é que ele enxerga o significado da morte autoprovocada, que é o próprio suicídio, é como uma resolução dos seus problemas. No fim, não se quer tirar a própria vida, se quer acabar com o sofrimento. Então agora imagina você o nível de sofrimento dessa pessoa para achar que a morte seria essa resolução ou fim desse sofrimento. Então, para esse sujeito, na grande maioria dos casos, é realmente isso, pôr fim ao sofrimento, nem que isso me custe a vida. Então, olha o nível de sofrimento, olha o quanto as pessoas estão adoecidas para chegar nesse ponto, Nos faz pensar que é uma dor muito intensa, Sim, muito com forte. Com certeza. Bom, e diversos fatores, podem influenciar na ideação suicida, do adolescente. A história de vida, dramas pessoais, a personalidade, desse adolescente, transtornos mentais e até os ciclos vitais característicos, do período da adolescência. E, Ademar, na sua visão profissional, você acredita que algum desses fatores tem um peso maior na ideação ou no comportamento suicida de um adolescente? Segundo os estudos, a própria fase adolescente já é uma predisposição para o ato suicida, Então isso já é justificado aí pela alteração de humor, que se dá através dessa instabilidade na questão mais fisiológica, porque tem muitos hormônios aí que estão sendo produzidos para fazer esse corpo desenvolver. Então esse corpo infantil, ele está se preparando para se tornar um corpo adulto, ele está nessa fase. E com isso, diversos hormônios acabam explodindo, Eles tomam uma bomba de hormônios aí para justamente esse corpo desenvolver. Mas, em contrapartida, nem sempre a mentalidade, a mente, a psique, por si só, ela acompanha esse desenvolvimento físico. Muitas vezes o cara é enorme, a menina é enorme, mas ainda é infantilizado. E com isso também,
Vem cobranças sociais, porque você já não é mais criança, porque um marmanjo desse ainda tá né, brincando com isso, enfim, são ditos aí no meio do senso comum que geram e introjetam aí algumas pressões nesse adolescente. Então o adolescente ele é pressionado de todos os lados, é sociedade, é ele mesmo, esse corpo está pressionado porque ele está tentando desenvolver, né? Ele está crescendo ali e tal. Então são muitas mudanças, muitas alterações ao mesmo tempo. É física, é mental, é social. E além de tudo, o que muitas pessoas não comentam, é a questão do luto propriamente dito. Porque assim, o luto não é só pela morte. O luto às vezes é por um membro que você perde, por exemplo, um dedinho do pé, né? Foi lá, amputou devido um problema de diabetes, por exemplo. Tem gente que não vai dar bola. É só um dedinho, tem uns 4 a mais, 11 a mais, 10 e 20, enfim. Mas há um processo de luto, porque você perdeu um membro seu, né? Então, assim, a mesma coisa o adolescente, o adulto passa, né? A criança, adolescente, adulto e idoso, ele vai permeando a sua vida através de lutos, porque aquele corpo que era um corpo de uma criança já não está mais ali, né? Agora cresceu, a voz afinou, fica, né, de forma comum o pessoal diz que é aquela voz de taquara rachada, os braços ficam maiores, muitas vezes o menino, né, ou a menina, enfim, eles crescem demais, daí ficam muito magros, só que isso vai se ajustando com o tempo, né, porque não esqueça aí que tem uma bomba de hormônios fazer desenvolver, né, e depois, com o tempo, as meninas a gente sabe que desenvolvem muito mais rápido que os homens, né, então isso mas para o homem, geralmente, isso daí é um pouquinho mais complicado, porque alonga braço, nas meninas, quadril alarga, né, a questão dos seios, genitais, enfim, né, tanto do homem quanto da mulher, isso é bem... há um processo de luto, não é mais uma criança que está ali, né? Então, assim, eu costumo dizer que a fase da adolescência é aquela fase do quem sou eu, né? Então, tipo assim, eu sou um adolescente, mas... eu quero beber uma cerveja, por exemplo, né? Não posso, porque o pessoal vai dizer, mas você não é adulto, você é criança. Daí o adolescente vai lá, vai brincar de carrinho, ou de boneca, ou de ping-pong, sei lá, qualquer coisa. Não, mas nossa, você já não é mais criança. Daí ele diz, mas poxa, eu não posso tomar cerveja, não posso brincar, o que eu sou? Então é uma fase de descobertas, é uma fase muito instável. E esse é um fator muito... propício, né, e muito vulnerável aí para realmente a questão do suicídio, né, do ato suicida acontecer propriamente dito. E também tem a questão principal, que é a estrutura familiar também, né? Então, dependendo, agora você pensa, toda essa alteração que esse sujeito tem, esse adolescente tem na sua vida. Se você tem uma estrutura familiar adequada, você vai saber lidar com toda essa inconstância, essa instabilidade, isso fica um pouco mais fácil de passar por essa fase, né? E se você não tem uma estrutura familiar adequada, isso se torna ainda um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, e aumenta, então, aí a possibilidade do suicida, de ocorrer o ato suicida, né? É tudo muito complexo, né? Uhum. Bom, e uma tentativa prévia de suicídio, digamos assim, né? Seria também um grande fator de risco, né? Para isso acontecer novamente, né? Pois quando se fala no comportamento suicida, né? Ter uma tentativa prévia é um aspecto que faz esse adolescente estar mais próximo do suicídio como ato consumado, né? Uhum. E embora uma tentativa prévia de suicídio seja um fator de risco, ela também pode ser um pedido de socorro e também uma oportunidade para identificar essa ideação suicida e possibilitar a prevenção, né, desse novo ato, né? E lembrando que é muito importante promover o suporte, né, para a reabilitação das pessoas que tiveram uma tentativa de suicídio, com encaminhamento para serviços de apoio após a alta hospitalar ou do serviço onde ele foi atendido, né? É bem importante, né, esse acompanhamento. E, Ademar, hoje na cidade existem serviços que oferecem esse tipo de suporte. Como que a gente pode estar amparando um adolescente que já passou por uma tentativa prévia de suicídio para evitar que isso volte a acontecer mais uma vez? Uhum. Então, na cidade, nós falamos aqui de Joinville especificamente, nós temos o CAPS IJ, né, o CAPS Infanto Juvenil,
que ele faz o acolhimento, né? Nem sempre você vai ser admitido dentro do serviço, só que algum tipo de acolhimento, né? Porque tem alguns critérios ali para você ser admitido dentro de um CAPS, isso segundo as portarias do Ministério da Saúde, né? O CAPS Infanto-Juvenil ele fica na Alexandre Chilem, né? Então de segunda a sexta, você em horário comercial, você pode ir lá, né? Leva o seu, né? A família tem que levar esse adolescente ou a criança, né? Ali atende então criança e adolescente. Pode passar por um acolhimento onde um profissional de nível superior, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermeiro, enfermeira, enfim, ou até o médico, né, psiquiatra que estiver ali à disposição, ele vai fazer então uma escuta, né, qualificada desse adolescente e a partir daí dar alguns direcionamentos. Ou ele vai ser admitido dentro do serviço, ou ele vai ser encaminhado para a rede pública de saúde, né, vai ser encaminhado então para possivelmente fazer o seu tratamento dentro da rede pública, do posto de saúde, o BSF, enfim. Tem também o Centro de Valorização da Vida. Então a pessoa pode estar ligando lá 24 horas, né? Ligando no 188 e ali você pode ter uma equipe totalmente especializada à disposição justamente para atender, né, para intervir, fazer essa escuta, dar esse suporte, principalmente na questão do suicídio. Né? Então, assim, é um trabalho muito digno, muito bacana. Em um momento também me dispus a estar lá dentro, né, participando dessas atividades. Então, assim, é gratuito, não tem custo algum, assim como o CAPS IJ também. Tem clínicas particulares também, inclusive agora em Joinville, vai ser aberto um hospital dia, né, tanto para adolescente quanto para, eu digo na rede particular, daí não na rede pública, claro, né, para atendimento, né, de transtorno psiquiátrico, questão... uma coisa é bem importante destacar aqui, a gente já falou de transtorno psiquiátrico, uma coisa a pessoa tentou suicídio, seja ela adolescente, criança, adulto, enfim, é porque tem transtorno mental, nem sempre, né, então como eu falei, claro que quem tem um transtorno psicológico, psiquiátrico prévio, isso também, dependendo do transtorno, pode predispô-lo a um ato suicida, com certeza, mas nem sempre uma pessoa que tenta suicídio é porque tem um problema mental, né? Então acho que é bem importante a gente destacar isso. Como eu falei lá no início, tem algumas coisas na questão do desespero, alguma ameaça que sofreu, enfim, um determinado fator da vida faz com que essa pessoa se desespere e entre de fato com essa ideia, né? Entra com a ideação suicida e acaba cometendo o ato. Mas é bem importante enfatizar isso, que não é pelo fato dela ter tentado, né, ou cometido o suicídio, enfim, é porque ela tinha ou tem um transtorno psicológico, nem sempre, isso não é via de regra, né? Uhum. Então, podem ter outros fatores, né, não diretamente relacionado a um problema mental, né, como as relações pessoais, por exemplo, né, que podem influenciar tanto positivamente como negativamente, né, na ideação suicida desse adolescente, né. Bom, e vou entrar um pouquinho num assunto um pouquinho mais polêmico, né. Se fala muito, né, popularmente, de um acordo que existe com a mídia em não fazer divulgações de atos suicidas, né, seja entre adolescentes ou adultos ou no geral, né. Talvez para não glamorizar, digamos assim, o assunto e não alcançar pessoas que sejam vulneráveis, né, a essa notícia, né, e também para que eles não sejam atingidos por essas ideias suicidas. Bom, mas será que pode, esse fato de estar ocultando na mídia essas situações, isso gera benefícios ou ao simplesmente não falar sobre esse assunto? Qual que é a tua opinião sobre isso? Em relação à divulgação dos dados, né, ou dessas tentativas ou do suicídio propriamente dito, há muita, como você falou, há muita polêmica em torno disso, né? Então, assim, a gente percebe que quanto mais se fala sobre isso, o falar por si só já é uma atitude preventiva, porque quando você fala sobre suicídio, você dá como vou dizer, uma abertura para que aquela pessoa que esteja com uma ideação, né, se abrir para você e pedir ajuda, porque assim, como o ato suicida ele não é visto positivamente pela sociedade, né? Claro que eu também não acredito que
um ato suicida deva ser visto positivamente, mas eu digo no sentido de a sociedade aceitar como, opa, essa pessoa estava desesperada, por isso ela cometeu o ato, né? Ou tentou cometer o ato. Há muito olhar de julgamento. Então, quando é elucidado, mostrado aí uma questão de uma tentativa de suicídio, muitas vezes a sociedade já cai julgando. Então, isso faz com que a pessoa que está com a ideação suicida, ela não abra isso, ela não peça ajuda, porque socialmente isso é visto como algo, né, ou é fraqueza, ou é frescura, ou é covarde, nossa, né? Então eu fico pensando assim, nossa, será que uma pessoa que tem coragem de, ou pelo menos tem a ideação de tirar a própria vida, será que essa pessoa é covarde? Né? Olha a coragem que essa pessoa tem. Então, assim, a sociedade já fala totalmente ao contrário, né? Enfim, mais com um olhar de julgamento. Então, a questão principal aqui é entender o fato, por que a pessoa chega a isso? E não olhar o fato em si, mas divulgar a questão suicida, isso é muito importante, né? Lá no CAPS, eu trabalhei no CAPS 3, que é o CAPS 24 horas, nós recebíamos semanalmente todas as tentativas de suicídio, né, da região. Né? Então, de hospital público, de hospital privado, todo mundo que tentou cometer suicídio, a gente recebia esses NPVAs, que a gente chama, né, que é as notificações desses hospitais, e nós entrávamos em contato, né? A gente entrava em contato com esse pessoal, né, o que aconteceu, trazia para acolhimento no CAPS e ali a gente dava o devido encaminhamento, tratava ali dentro e revertíamos boa parte desses sofrimentos, né? Mas o que me pasma bastante é que, assim, o motivo pelos suicídios, pelas tentativas, né? Assim, olha, eu recebia mais ou menos umas 7 tentativas semanais, e isso fora... Porque, assim, essas tentativas que nós recebíamos eram pessoas que foram até o hospital, os familiares que levaram essa pessoa até o hospital porque, né, elas não conseguiram consumar o ato. Tá? Mas tem muitas pessoas que tentam cometer suicídio e não conseguem, mas não procuram ajuda alguma. Então, isso não tem notificação. Não chega a aparecer esses dados, né? Então, o que eu estou falando é as questões oficiais. Pessoas que foram até o hospital, deram entrada porque, o meu filho tentou cometer suicídio. A minha nora, minha cunhada, meu pai, enfim, é isso que eu estou falando. Mas, com certeza, existem muito mais tentativas. Lá onde eu trabalhava era mais a questão adulta, né? CAPS 3, 24 horas. Então, assim... Uma das questões que era mais evidentes é a fragilidade dos relacionamentos. Então, vinha lá na ficha, né? Por que a pessoa tentou suicídio? Terminou com a namorada. Marido fugiu de casa com a amante. O marido não gosta mais de mim. Me traiu. Terminaram, brigaram, discutiram, tudo na questão amorosa. Então eu ficava preocupado, assim, a gente conversava com os colegas, o peso que tem os relacionamentos hoje em dia, né? E quão frágeis esses relacionamentos estão a ponto dessas pessoas tentarem, né? Ou cometerem o ato suicida devido a esses desarranjos que se tem nas relações. Então, isso era um fator assim que a gente... Nossa, o que está acontecendo com essas relações que qualquer briga ou qualquer discussão as pessoas estão tentando tirar a própria vida em detrimento a isso? Então, claro que a gente trabalhava no CAPS, né? Muitas outras coisas, mas era um fator muito... Daí, claro, daí tem situação de vulnerabilidade social, violência doméstica, transtornos, né? Enfim, tem uma série de motivos, mas o que aparecia... Dos 7, 8, 9 que apareciam por semana, pelo menos 5 ou 6 eram de questões amorosas, de relacionamentos. E no quesito adolescente, isso também aparece muito, né? Então, no quesito adolescente, a tentativa de suicídio ela está muito atrelada à questão, né, a questão do bullying, né? Que é bullying aí que está sendo bastante divulgado, que bom, né? Isso tem mudado bastante. E também questão de relacionamentos. Aí tem questões também de gêneros, né? Porque é toda uma fase, uma fase de construção do eu, né? Então a gente tem que entender que o adolescente ainda ele não tem uma identidade definida, ele está nessa fase de construção e fechamentos.
Então, por isso, ele se torna um fator de um fator de vulnerabilidade muito grande para o ato suicida também, né? Inclusive, essa questão do bullying, né, é um assunto que popularmente, né, e na mídia tem sido muito falado, né? E isso influencia, eu acredito que de uma forma bem grande, né, a questão da ideação suicida, né, principalmente na adolescência, né, os adolescentes, eles são um pouquinho cruéis, né, em relação ao bullying, né? Crianças também, né? Bom, então, Ademar, em relação à prevenção, como que os profissionais de saúde em geral, os pais desses adolescentes, os professores, né, envolvidos na educação, né, desses adolescentes, podem identificar sinais que possam ser observados ali no comportamento desses indivíduos que possam indicar um sinal de risco ou alerta? É importante a gente treinar o nosso olhar, tanto na prática profissional quanto dentro de casa, em família, principalmente o comportamento. Então, quando você vê que o teu adolescente, ele está... Claro que a gente tem que entender também que o adolescente ele tem essas fases instáveis que estão dentro de uma naturalidade mesmo da fase adolescente, né? Mas tem alguns comportamentos que eles exacerbam isso, né? Por exemplo, um retraimento social muito forte, só quer ficar dentro de casa, não quer contato nem com os seus pares, ou seja, adolescentes da mesma escola, amigos, ciclo de amigos e tal. A gente chama de termômetro, né, essa visualização que nós fazemos, mas quando você olha que o teu adolescente começa a se isolar, não querer falar, né, nem com os familiares, claro, né, como eu falei ali, tem que observar também essa questão que eles querem muitas vezes uma privacidade, querem mesmo estar mais afastados, mas isso é pontual, não é sempre. Então, você percebeu que o teu adolescente mudou de uma hora para outra e permanece nessa mudança, opa, isso é um sinalzinho de alerta. Não significa que ele vai cometer um ato suicida, mas alguma coisa não está indo bem. Ele não está conseguindo lidar com alguma coisa, né? Falas do tipo, eu não sou importante, eu sou um peso na vida das pessoas. Eu não tenho redes sociais agora, né? Mas quando eu tinha redes sociais, eu via muitos adolescentes colocarem ali no seu perfil, né? Ou até no próprio nome de e-mail, algumas coisas interessantes, assim, sabe? Eu ficava pensando, meu Deus, né? Por exemplo, serumaноinútil@outlook.com, né? Ser humaninho, idiota, sabe? Uma autodepreciação. E você via a pessoa maravilhosa, super bacana, né, querida pelas pessoas, mas o quanto essa pessoa, esse adolescente, ele se autodeprecia, né? Então, assim, esses movimentos de autodepreciação também são alertas. Então, frases do tipo, a vida não vale a pena, está muito pesado viver, não vejo sentido na vida, ou sou um peso na vida da minha família, ou eu não nasci para nada, não valeria a pena ter nascido, são questões que merecem uma atenção, né? Você, enquanto familiar, enquanto profissional, você pode estar chamando esse adolescente e tentar conversar com ele ou abordá-lo de uma forma empática, nunca julgando e nunca tentando introjetar algo nele, mas na tentativa de entender o que está acontecendo com você. Por que você está pensando dessa forma? Eu posso ajudá-lo de alguma forma? O que você sente? Porque, perceba, o nível de autodepreciação sobe, o humor rebaixa, vai ficar negativado, vai ficar triste, melancólico, e dependendo da esfera social em que esse adolescente está inserido, isso pode favorecer ainda mais. Por exemplo, no meio adolescente, se ele se encontra num grupo também de outros adolescentes que têm muitos problemas psicológicos não tratados, tudo isso pode influenciar negativamente nesse quadro. Não significa que deve afastar, mas olhar para esses adolescentes e, peraí, eles precisam de ajuda. Então, entender esse pedido de ajuda, não no sentido de julgamento. Quando atendo adolescentes, já teve adolescentes que eu atendi vieram para mim com ideação suicida,
Então eles falavam muito sobre isso. Quando eu ia me abrir com alguém, alguém dizia que eu era fresco, que eu era covarde, que eu tinha de tudo do bom do melhor, que faltava trabalho, faltava uma louça para lavar, faltava uma série de coisas para fazer, e nunca souberam me entender. Então é algo muito sério, sabe? Não é algo de se julgar, mas é algo de se entender e de se tratar. Então a gente sabe que existem medicamentos que são trabalhados principalmente na questão do humor, né? Que para tratar uma questão de uma depressão, a gente sabe que o transtorno depressivo maior, se você está cometido por ele, há uma tendência, né, uma vulnerabilidade para o ato suicida, dependendo, né, se não há um tratamento, enfim. Então, tem a questão da medicação, tem psicoterapia, que é muito importante, sabe? Eu acho que tem que trabalhar junto, medicação e psicoterapia tem que estar atrelado, tratamento psiquiátrico quando precisa. E, mas eu não tenho dinheiro, é difícil, minha família não tem renda. Tem, como eu falei no início, ali tem o CVV, o Centro de Valorização da Vida, tem o posto de saúde perto da sua casa, você pode ir lá, pede para falar com o enfermeiro, tem grupos terapêuticos que são feitos nessas UBSs, né? São terapias em grupo, ou quando não se tem, é dado encaminhamento, ou para uma rede mais especializada, que é os serviços de referência, que é CAPS, enfim. Mas é importante buscar ajuda. E o CVV também gratuito, né? Você pode ligar e estar procurando ajuda também nesse sentido. E claro, né? Tem também em Joinville, você tem as clínicas escolas de psicologia. Isso eu estou falando de psicologia, né? Tem o CENEF, que oferece atendimentos gratuitos e também com valores bem acessíveis, bem abaixo de mercado, que é justamente, que é uma ONG, né? Justamente para poder atender a população nesse sentido. E tem a clínica escola da Univille, que fica ali na rua Uruçanga, esquina, eu acredito que com a Padre Kolbe, não me recordo muito bem agora, acho que é Padre Kolbe, eu acho que é Padre Kolbe, isso mesmo. Mas enfim, na rua Uruçanga, próximo à Van, tem ali a clínica escola da Univille, onde você tem atendimento gratuito também, de psicologia, orientado por professores, com alunos que são quintoanistas, que a gente chama, que eles estão terminando a graduação. Eu atendi lá, inclusive, todo psicólogo que é formado aqui nessas duas faculdades, atenderam nessa clínica escola, inclusive, que faz parte da nossa graduação. E tem também a clínica escola de psicologia da ACE, que é a Faculdade Guilherme Guimbola, que fica atrás do Hospital São José. Então, em ambos lugares, tanto no serviço de psicologia da Univille, que é na rua Uruçanga, quanto na clínica escola da ACE, que é a Faculdade Guilherme Guimbola, que é atrás de São José, são atendimentos gratuitos, né? Só que eles são realizados por alunos que estão no 5º ano da Faculdade de Psicologia. São psicólogos ali em formação, né? Então, assim, supervisionados já por professores experientes, psicólogos e tal, e atendimento totalmente gratuito para adolescente, adulto, idoso. Então essas são algumas das possibilidades. Se você adolescente que me ouve, está aí com uma ideação suicida, está pensando que a vida não vale a pena ser vivida, né? Que não existe, não vê um sentido, ou está passando por uma situação que está te demarcando um desespero, procure ajuda, né? Você pode ligar, busca no Google lá rapidinho, você consegue achar aí esses atendimentos. Só que não deixa de procurar. É importante destacar que você tem muitos pacientes aqui, por exemplo, que vieram com ideação, passaram pela ideação e hoje eles dizem: nossa, que bacana, que bom que eu não cometi o ato, né? Porque agora eu vejo como tudo era diferente. Só que quando você está no meio do desespero, quando você está inebriado por essas emoções negativas, a tua percepção ela é alterada. Então você passa a ver tudo como algo trágico, tudo como algo muito sofrido, tudo como uma impossibilidade. Mas tratando esses sintomas, tratando a questão que te acomete, né, solucionando ou tentando solucionar esses problemas, você vai vendo que não é tão trágico assim, né, que tem muitas vezes resolução, que a resolução nem sempre é a questão, né, claro que nunca deve ser a questão do suicídio, mas que existem outras formas. Então, psicoterapia, psiquiatria vai ajudar você com ferramentas para que você se autoanalise, né? Para que você, de fato, enfrente a questão da ideação suicida,
né, sozinho, no sentido de uma forma autônoma, né? Claro que o profissional vai te dar todo o suporte, mas vai fazer com que desperte dentro de você estratégias. Como eu posso lidar com isso? Para que você não fique refém, então, desses sintomas, né, e de toda essa carga negativa trazida devido a um estado de humor mais negativo. Legal. Ficam todas essas dicas aí, então, para gente, profissional de saúde, para os adolescentes, pais e professores, né, todos envolvidos aí na relação com os adolescentes. Bom, Ademar, fica aqui nosso muito obrigada, né? A gente agradece muito pela sua participação. Então, uma riqueza de informações tipo tão relevantes para a gente, né? E sabemos que é um tema muito sensível e também bem polêmico, né? Mas é necessário falar sobre isso. Todos nós, como profissionais de saúde, precisamos olhar com cuidado mínimo aos nossos jovens, né, aos nossos adolescentes. Oferecer cuidado, promover sigilo também, né, que é bem importante, prezando a privacidade deles, né, privacidade sempre. Tendo um respeito à autonomia deles, à individualidade deles. E isso vai criar um elo de confiança, né, com o objetivo de fazer com que eles possam reconhecer na gente um eixo de apoio e de suporte, né. Então, muito obrigada e ficamos por aqui. Ok.